Hoje a gente vai estar abordando o assunto de citologia, módulo 1. A gente vai falar sobre as estruturas celulares e as organelas que compõem, beleza? Roda aí. Aqui a gente vai aprofundar, né, na anatomia, indo muito mais fundo, né, num corte transversal, agora indo para um corte histológico e agora a nível celular, ok? A gente compreende que a célula é a menor parte viva, né, de um organismo. Então, ela é constituída, né, da menor unidade, mas ela está ligada a uma rede, né, a várias outras células que fazem a mesma função e elas se nutrem e se comunicam entre si, ok? Então, para entender, a gente precisa saber as estruturas das organelas. Então, a principal aqui que a gente vai falar vai ser a membrana celular, né? A membrana, como a gente já tinha falado, né, anteriormente, a membrana ela é responsável pela alimentação, né, da célula e comunicação, né, que é essa parte aqui da estrutura que a gente já trabalhou ela, a gente já falou sobre isso, aonde ficam os poros, né, e a comunicação das células, né, aquela camada fosfolipídio, ok? Agora a gente vai falar sobre o citoplasma, né, que é o líquido, né, que fica as organelas, onde elas se encontram propriamente dita, né? A gente pode observar que é um líquido aquoso, né? Onde todas as organelas se movimentam dentro da célula, ok? Quando a gente fala sobre citoesqueleto, que é essa parte aqui mais inferior, né? Ela é uma parte onde tem essas filamentos, né, que a gente pode observar, né, em toda a célula. Ela é responsável pela estrutura e movimentação da célula, ok? Existe uma membrana, uma vesícula propriamente dita, né, que é responsável pela digestão, né? É essa daqui que a gente está vendo. A vesícula é responsável pela digestão, porque ela vai consumir as organelas, né? Qualquer outro tipo de organela que não esteja com funcionamento bom. Então, vai ser consumido tanto para limpeza da célula, para o equilíbrio, né? Quanto também para manutenção, né? Porque a célula pode ser consumida uma organela maior, né? Ou pode ser consumida totalmente ela, né? Numa morte programada, numa apoptose propriamente dita. Então, existe um líquido digestório ali dentro, né? Que vai fazer isso, ok? Então, a apoptose é uma morte programada da célula, no intuito de renovação da célula, ou então por algum erro de multiplicação genética. Já no caso de um erro, algum acidente, algo inflamatório, ocorre uma necrose, que é o que? É o estouro dessa vesícula, liberando o conteúdo digestório, né, de forma desorganizada, né, sem nenhum tipo de envelopamento, né, de vesícula, porque quando ela faz a digestão de maneira programada, ela faz com a margem, né, para não deixar esse líquido extravasar. Aí, quando ocorre o extravasamento desse líquido, ele sai para fora das células, atingindo as outras células, né, que a gente vê que são intercomunicadas. Então, isso gera um processo inflamatório, ok? Essa é a diferença entre apoptose e necrose, tá bom? É importante falar isso quando a gente fala de vesícula. E agora a gente está falando sobre o aparelho de Golgi, né? O aparelho de Golgi é essa organela que a gente identifica aí na lateral, né? Ela é responsável é, pela parte de armazenamento de proteínas, né? Essa proteína que vai ser originada dentro do retículo endoplasmático, né? Que é essas cisternas, né? Essa parte rugosa que a gente vê, tem o retículo endoplasmático liso, que a gente vê aqui embaixo, e tem o rugoso, ok? Lembrando que as duas são importantes, né? Uma vai estar mais envolvida com a parte de lipídios, de produção de gordura, que também é responsável pelo armazenamento, né? Então aqui vai ter produção de proteínas, que a gente vê que essas bolinhas pequenininhas, roxas, tá vendo? São ribossomos, eles que vão gerar a produção de proteína, né? Saindo do núcleo e vindo para o retículo endoplasmático. Aqui tem o retículo endoplasmático liso e aqui o aparelho de Golgi, ok? Então a sequência é produção de proteína através do DNA, e daí ele vem para o retículo endoplasmático, que vai ser envolvido, né, em uma camada de gordura hipossolúvel, e vai ir para o complexo de Golgi, onde vai ser armazenado e liberado ou para dentro da célula ou para fora da célula. Ele vai indo
e gera uma invaginação, onde ele vai sair para o intestino, ok? Isso é importante a gente compreender, porque quando a gente fala de célula, a gente tem que entender que ela produz alimento e energia não só para ela, como para todas as outras que estão em volta. E um aglomerado de células geram o organismo vivo, né? E por último, a nossa mitocôndria, né, que é a célula responsável pela, pela energia do corpo, né? Ela que vai gerar o ATP, né? ATP é adenosina trifosfato, né? Ela é responsável pela energia da movimentação de todas as organelas e também para extravasamento de proteínas, né? De dentro da célula para fora da célula, igual a gente viu no vídeo anterior, através do transporte ativo, né? O passivo não gasta ATP, né? Mas o ativo gasta. Então é importante a gente entender como que ela funciona, ok? E por último, o núcleo, né? Que a gente vai falar em um vídeo específico sobre o núcleo, porque o núcleo ele é responsável por armazenar o DNA. Então o DNA é o que vai dar a função da célula, né? A gente vê que dentro do DNA vai ter toda a informação genética de como o ser humano vai ser formado, né? Então a gente vai ter na aula de genética mais para frente falando só sobre o DNA, né? A fita. E hoje a gente vai estar falando especificamente sobre a célula, tá ok? A célula ela vai ser revestida pela membrana plasmática. E a membrana plasmática ela é formada por uma bicamada de fosfolipídio que serve como divisória do meio interior para o meio exterior. E na superfície dela é encontrada proteínas que servem como facilitadores para o transporte, podendo ser transporte por difusão, sem gasto energético, transporte simples, pode ser o transporte facilitado e pode ser o transporte ativo, que há gasto energético sim, da bomba de sódio e potássio, que a gente vai ver mais adiante. Beleza, galera. Aqui a gente tem de uma forma mais didática, né, a membrana celular, né, num corte horizontal da célula, né, para poder mostrar a separação entre o meio interno e externo da célula, ok? Aqui a gente vê uma parte de maior concentração, né, que seria o intestício, a parte exterior da célula, né, e a parte de menor concentração seria a parte de dentro da célula propriamente dito, ok? Então, na membrana celular, a gente pode observar que existe duas camadas, ok? De células que vão isolar. Essas duas camadas elas são formadas por um fósforo e por um lipídio, né? Uma gordura. Bom, quando a gente fala de transporte, né, a gente vai ter dois tipos, o transporte ativo e o transporte passivo. Aqui a gente está vendo o transporte passivo propriamente dito, né? A gente consegue compreender uma molécula, né, que está vindo do meio de maior concentração para o de menor concentração. Lembrando que sempre vai sair de maior concentração para o de menor, atravessando a membrana e difundindo para dentro da célula, ok? Então, quando não há gasto energético, sempre vai obedecer esse fluxo. Aqui a gente vê uma segunda maneira, né, que é através de um canal, né, que ele faz como se fosse um portão, né, essa molécula vai entrar, né, assim que ela entrar dentro do canal, ela vai ocorrer o fechamento e a abertura para dentro da célula, ok? É uma passagem facilitada, essa, e tem também a outra passagem passiva, que é através dos canais, ok? A gente consegue observar aqui os canais, a partícula vai vir, né? E vai ultrapassar sem nenhuma dificuldade. É necessário uma proteína que ela vai abrir esse canal, mas uma vez ela aberta, ela consegue passar sem nenhum tipo de gasto. A gente consegue observar aqui de novo, ó, ela ainda não consegue entrar porque não está precisando a célula, mas vai existir uma proteína de verdinho que vai se ligar a ela, onde ela vai abrir somente o canal, ó, e agora essa passagem é sem gasto energético nenhum, ela é totalmente passiva, do meio de maior concentração para o menor concentração, ok? Beleza, aqui a gente vai falar um pouco sobre transporte ativo, né? A gente consegue ver uma proteína, né? Que vai funcionar como transportadora de substâncias, né? Do meio externo que a gente está vendo para o meio interno, de menor concentração para o de maior concentração. Aqui é um transportador uniportador, né? Que ele só tem um caminho, né? Uma entrada, uma substância por vez. Vem o ATP, né? Que é essa substância branca, e ela
acontece a fosforilação, né, e ela vira um ADP, né? Lembrando que a ATP é adenosina trifosfato, quando ela gasta uma energia, ela vira um ADP, ó. Virou ATP, virou ADP, que aí é adenosina difosfato, ok? E quando ela gasta a energia, ela libera um fósforo, né, um fosfato que está ali. A gente pode observar, ok? Isso é importante para renovar sempre o ciclo de ATP, né, através do ciclo da célula que a gente vai observar mais para frente. Nesse segundo caso, a gente consegue ver, né, a partícula de duas maneiras, né? O sim portador, né, que ele vai fazer como se fosse a chave fechadura, né, que é uma combinação de duas substâncias, né, específicas que elas vão ativar a proteína, fazendo ela abrir a parte interna e fechar a parte externa, ok? Aí, mas lembrando que tem que ter uma quantidade certa, né, de proteínas para ela poder fazer essa combinação e poder importar, ok? Para dentro da célula. Agora, quando a gente fala de transporte ativo, do lado esquerdo aí, né, de amarelinho, a gente observa que é uma célula que quer fazer o influxo, a proteína chega, gasta um ATP, vira ADP e ela vai para fora da célula. Então, lembrando que para ter gasto energético, geralmente é feito um fluxo contrário ao fluxo normal, né? A gente viu que o meio de maior concentração é o de fora e de menor concentração é o de dentro. Então, quando ele faz um influxo, que é o movimento ao contrário, ele está gerando um gasto energético, ok? E a gente consegue ver, né, também o transporte ativo, né, do lado esquerdo, na proteína roxinha, né, que necessita de ATP para fazer o influxo. E já do outro lado, a gente vê uma célula de chave fechadura também, só que ela em vez de ser sim portador, ela é antiportador. Por quê? Em vez de entrar as duas substâncias para dentro da célula, ela faz uma troca, né? Vem uma substância e sai outra, entendeu? Então ela vai agir de maneira sincronizada, sendo antiportadora, ok? Com isso a gente vai concluir a primeira aulinha de hoje, beleza? Para não ficar com conteúdo muito pesado. Mas vamos dar uma respirada aí e vamos seguir para outro vídeo, beleza?